Ah, dona Margarida, que saudade. Bom era o tempo que a gente ficava junto, né? Era bolo de cenoura, bolo amanteigado com cobertura de chocolate. Eu te mando as receitas, viu? Porque saúde aproxima. Apvida. Saúde pra valer. Ei você, querido, querida, leitora do Portal do Holanda. Estou aqui de volta hoje, quarta-feira, e estamos no meio da semana e teremos nesta entrevista, e isso é o que eu quero que aconteça, e vou fazer tudo que eu puder fazer para que isso realmente aconteça. Eu quero que essa entrevista leve principalmente para os idosos e depois para as famílias deles os esclarecimentos que nós precisamos acerca de um perrengue que está instalado como se fosse uma cultura na cidade de Manaus, que envolve pessoas que se recusam a respeitar os direitos dos idosos, principalmente quando se trata de estacionamentos na via pública. Eu vou contar uma coisa para vocês sobre os idosos, mas que tem a ver com todas as pessoas. O meu direito acaba, isso é um clichê, mas a gente precisa bater nessa tecla, porque tem gente que ou finge ou não quer. Eu realmente não sei a razão dessas pessoas se comportarem desse jeito. Mas o meu direito acaba onde o teu começa. E tem uma outra coisa que é importante, principalmente para os idosos que já fizeram de tudo na vida, já trabalharam, já produziram, já contribuíram, já fizeram a sua parte em termos dos seus deveres com a sociedade. Idoso adora respeito. Pergunta para qualquer idoso o que ele acha de respeito. O idoso sabe, melhor do que ninguém, minha gente, como o respeito é bom. E por isso nós gostamos. É bom e a gente gosta, entenderam? Mas eu trouxe hoje aqui o Jean Alzier Sobreira. Ele é chefe do Serviço de Atendimento eu vou dizer direito. Serviço de Atendimento Especial do Idoso e da Pessoa com Deficiência, o SAI. Que é um departamento instalado no IMU, no Instituto Municipal de Mobilidade Urbana. E ele é o gerente, ele é o chefe. Ele é quem lida diretamente, todo dia, com os idosos, com as pessoas com deficiência. Entenderam? Então ninguém melhor do que ele para estar aqui com a gente hoje, para esclarecer para mim, que sou idoso como você, o que a gente precisa ter esclarecido. Agora, uma coisa é certa. Quando ele sair dessa entrevista, nós vamos saber muito mais sobre os nossos direitos. Direitos esses que são desrespeitados todos os dias aqui em Manaus. Jean, muito obrigado por ter vindo. Que alegria te receber. Você é um pração. Você é, olha só, lutador de boxe, o Muay Thai. O Muay Thai e poeta, entendeu? O poeta eu já sabia que ele é poeta. Mas nós vamos conversar com o servidor público, um servidor público que trabalha em prol do bem-estar dos idosos. Me fala uma coisa, essa história do direito, que eu falei agora dos direitos dos idosos, onde é que ela começa? É uma lei federal? Me conta toda essa história desses direitos. Como é que eles surgiram? Humberto, primeiro eu quero agradecer o teu convite. É uma honra sempre contribuir em prol dessa comunidade, desse povo manauara que é sedento de informações. Eu agradeço muito. Nós temos uma lei federal, que é a nossa Carta Magna, na verdade, a Constituição Federal, começa lá em 1988, né? Em que ele fala que é privativo a União legislar sobre trânsito e transporte. Então, isso significa que só a União pode legislar, né? É privativo. Privativa da Muito União, bem. Né? Como eu sou de um órgão municipal de trânsito, nós trabalhamos parada, circulação e estacionamento. Né? Então, a Carta Magna hoje, a Constituição Federal, ela fala que é privativa da União legislar sobre trânsito e transporte. E no Código de Trânsito Brasileiro, ele veio definir
o que é trânsito. Trânsito é circulação de pessoas, veículos e animais. Com a finalidade de quê? Parada, circulação e estacionamento. Então, estacionamento, ela vem de uma lei. E hoje, Humberto, o município da cidade de Manaus, né, o idoso ele tem direito a 5% das vagas para estacionamento. Em todos os estabelecimentos públicos? Em todos os estabelecimentos públicos, né, sendo ele público ou privado. Né? E o deficiente, 2%. É uma situação bem complexa, porque essa norma, ela é de 2008. 2008, já se passaram quanto tempo? 12 anos, mais ou menos isso, 13 anos, sim. Né? 5%. Seria interessante hoje os nossos legisladores na parte do Congresso, nossos deputados federais, nossos senadores, fazer uma revisão disso. Uma coisa é eu ter um percentual de idosos e de pessoas com deficiência em 2008. E hoje, o quantitativo hoje é bem maior. Não para de crescer. Não para de crescer. Então, eu penso, e é até uma forma de que os nossos congressistas, nossos deputados federais possam observar isso. Muito bem. E fazer uma propositura, alguma coisa que possa levar à Câmara Temática do Conselho Nacional de Trânsito, que estabeleça uma reforma administrativa nessa parte, de que possa aumentar os termos percentuais de estacionamento, tanto para idoso como com deficiente. Quer dizer, desde que foi estabelecido em 2008, nada mudou. O percentual está aí, o mesmo, congelado. Continua o mesmo. Né? E hoje nós estamos ali na Rua Urucará, 1180, todo idoso e a pessoa com deficiência pode nos procurar. É onde está o SAI. Onde está o SAI. Nós temos o serviço... É na Cachoeirinha, né? Na Cachoeirinha. Uhum. Nós temos o site serviçosimu.manaus.am.gov.br. Hoje nós atendemos por agendamento. Né? Possivelmente, futuramente, agendamento feito pela internet, logicamente. Internet. Futuramente deva voltar isso. Sim, claro. A ser atendimento direto, né? Até porque acredito hoje que todos os idosos, em sua maioria, já estejam vacinados. Então, sim, seria interessante voltar a esse trabalho presencial, mas hoje não é presencial, hoje é agendado. O cidadão, o idoso, a pessoa com deficiência, pode nos procurar lá no IMU, através do agendamento, escolhe a data, o horário que ela se encaixar melhor e vá buscar seus direitos, que é a credencial de estacionamento do idoso ou da pessoa com deficiência. Vale ressaltar que nem todos os deficientes têm direito. Eu vou explicar por quê. Em regra, Humberto, nós estamos falando agora da credencial para o estacionamento, para né? o estacionamento. Ok. Em regra, só tem direito à credencial da pessoa, do deficiente, aquele cidadão que porventura tenha alguma dificuldade de locomoção. Em regra, seria isso, né? Então, o que acontece? Às vezes as pessoas que têm uma patologia, têm uma deficiência, por exemplo, a ausência do membro superior, ela é um deficiente. Sim. Tá? Mas, no entanto, ela anda perfeitamente bem. Claro. Ela não tem direito a esse benefício. Ok. Mas ela tem direito a outros benefícios, por exemplo, a compra de um veículo automotor, né? Adaptado para ela, com desconto de impostos. Sim. Aonde ela tira isso? Junto ao órgão Detran. Junto ao órgão do Estado, no caso o Detran. Vai ter desconto de imposto, IPI, ISS e outros impostos, né? Que é um direito dela. Ressalvando que lá conosco, no Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, essa patologia, vamos supor, a ausência de um membro superior, ela não vai ter direito à credencial, tá? Porque ela anda perfeitamente bem. Sim. Ela pode se deslocar sem problema, né? Agora, salvo algumas situações, Humberto, que é até preciso que o povo manauara conheça, nós temos algumas patologias que dão direito, né? O cardiopata nível 1, ele é medicamentoso, né? Ele toma remédio, anda perfeitamente bem. O cardiopata nível 2, não. O cardiopata nível 2 já é uma situação mais agravante. Então, ele anda 10 minutos, se sente ofegante, ele tem que sentar. Esse cidadão tem direito
a credencial da pessoa com deficiente. E outra coisa muito importante, que eu vou falar para você agora, de imediato. Nós tiramos a carteira, a credencial do autista desde 2013, final de 2013 e começo de 2014. Os autistas, então, recebem uma credencial também. Ele já tem o direito amparado por lei. Federal. Lei federal. Federal. Nós já tínhamos, como é que se diz, chamado ele para compor esse grupo de pessoas com deficiência. Quer dizer, os autistas, eles fazem parte desse grupo de pessoas com deficiência. Então, me explica uma coisa. Essa lei municipal que nós temos aqui, que agora está, inclusive, determinando que os espaços tenham o desenho do símbolo do autista, e isso não é conflitante com a lei federal? Explica isso. Isso tem criado algum tipo de confusão, principalmente para os deficientes autistas? Humberto, é louvável, né? Essa lei é louvável. A municipal, né? A municipal. No entanto, nós já temos uma lei federal que ampara o autista, né? Já existe uma lei. Inclusive, nós temos a resolução 303 e a 304. A 304 é justamente a da pessoa com deficiência, que ampara, né? Então, nós já temos isso desde 2008. Então, o autista, nós começamos a tirar essa credencial desde 2013, começo de 2014. Então, ele já está dentro desse rol de pessoas. Lógico, teve uma lei municipal que está em vigor, né? É louvável, mas nós já temos uma lei federal. Mas isso não tem criado confusão? Olha, nós temos duas leis aí, uma municipal e uma federal para o autista. Perfeito. Por exemplo, no que tange o autista que não tem a credencial do IMU, né? do SAI, ele está totalmente desamparado se ele simplesmente começa, por exemplo, a estacionar nesses lugares. E eu não vejo nas loterias, na maioria eu não vejo o símbolo lá dos autistas, não vejo lá espaço nos grandes shoppings para o autista, parece que só tem um que tem esse espaço. Como é que fica isso? Olha, vocês fiscalizam, quem é que fiscaliza essa questão das pessoas que estacionam nas vagas dos autistas, dos deficientes e dos idosos? Só para a gente ter um direcionamento. Nós temos, como eu acabei de falar, nós temos duas resoluções, a 303 e a 304. Essas duas resoluções, ela define, Humberto, o tipo de credenciamento, um para idoso e o outro para pessoa com deficiência. Então, nós temos dois parâmetros aqui, Entendi. Idoso e deficiente. O autista, ele já está amparado pela 304, né? Então, a partir do momento que eu crio uma vaga nova, diferente do que aquela lei federal determina, ela se torna, praticamente, não tem como fazer fiscalização pelo órgão municipal de trânsito. Okay. Não tem como fazer. E outra coisa, Jean, quem desenha aquele espaço lá, responsável pelo aquele desenho, é o dono do estabelecimento? Sim, senhor, é verdade. Não é o órgão público? O órgão público não. O órgão público pode determinar no caso... Ele é obrigado a obedecer no seu estacionamento os 5%, o dono do estabelecimento? Sim, ele é obrigado. E ele também é obrigado a colocar aquele desenho lá? Sim. Se não tiver o desenho, nós podemos reclamar? Se não tiver o desenho, não tem como fiscalizar. Não tem como fiscalizar. Mas precisa ter, porque se é um estacionamento público, precisa ter. 5% tem que estar lá para os idosos, não é isso? Precisa ter. E é uma coisa interessante, Humberto. Eu já trabalho no SAI praticamente 6 anos, né? O Serviço de Atendimento Especial ao Idoso e à Pessoa com Deficiência. E é uma coisa interessante. Praticamente existe uma fiscalização diariamente, né? Em todos os shoppings da cidade de Manaus. A fiscalização é realmente implementada. Isso. Rígida. Chega lá, observa se a credencial está lá. O que acontece hoje? Eu vou até importante salientar isso ao povo manauara. O idoso, ele esquece de colocar a credencial na hora de estacionar, de fazer jus ao direito dele. Ele esquece. Né? Isso é comum, normal, né? Isso é normal, Humberto. Isso é normal. Eu esqueço, você esquece, um colega esquece. Claro. Então, o que acontece? Na ânsia de fazer aquele trabalho, né, ir ao shopping, fazer compras e tudo mais, sai e não esquece de tirar ali do porta-luva do carro a sua credencial. O que acontece? O agente de trânsito passa, observa ali aquele veículo
ele deduz ali, poxa, aqui é um playboy que está estacionado. Claro. Não é um idoso. Claro. Faz a autuação, né? Aí o que acontece? É uma infração gravíssima, 7 pontos na carteira. Ele vai ter que entrar com recurso junto ao órgão municipal, junto à Jari, para contestar, dizer que ele tem a credencial. Se torna uma coisa trabalhosa, né? Burocrática. O que eu aconselho hoje é geralmente os filhos orientar. Auxiliem os seus avós, os seus pais. As pessoas que vão sair. Papai, coloque sua credencial. Vovô, coloque sua credencial, né? É um direito seu. Jean, eu tenho visto, e já fiz de propósito, né? Ficar ali quieto, vendo pessoas que inclusive estão com aquele uniforme, não sei se é esse o nome, aquele traje lá da academia, jovens, sarados, né? 25, 30 anos, estacionando na vaga do idoso, na maior cara de pau. Eu quero saber o seguinte de você: muita gente faz isso em Manaus? Quer dizer, através das multas, você consegue determinar que muita gente não está nem aí para a vaga do idoso, que são tão poucas. Se a gente for em qualquer shopping de Manaus, a gente viu centenas de carros e vê aqueles 15 vagas, 20 vagas ali. Tem muita gente que continua desobedecendo a lei e desrespeitando os idosos, estacionando na vaga dos idosos. Muitas multas? Muitas multas, Humberto. Muitas Olha multas. só, milhares? Como eu te falei, são quase 4.000 infrações por mês. Por mês? Só de pessoas que desobedecem no estacionamento do idoso. 4.000 pessoas em Manaus estacionam nas vagas dos idosos, são multados. São autuados. Autuados. São autuados, né? Meu Deus do céu. Por incrível que pareça. E tá lá aquele, tá lá enorme, idoso, quer dizer, o cara não tem como não ver. Não tem como não ver. E diz assim, não, é só por 1 minuto. Aquela vaga você não tem direito a estacionar nem por 1 minuto, não é isso? Se você não for idoso. Por incrível que pareça, Humberto, nos órgãos municipais, estaduais, federais, no próprio órgão município, as pessoas que vão lá, que não são idosos, estacionam na vaga de idoso. Quando vão lá visitar isso. Diz, meu amigo, por favor. Pelo amor de Deus. O senhor não é idoso, o senhor pode tirar seu veículo daí. Temos muito a caminhar, não é, Jean? Temos muito. Sobre o meu direito acabar onde o seu, né, começa e eu respeitar o seu direito. É verdade. Que é uma rua com 2 mãos, não é isso? É verdade. Jean, muito obrigado por ter vindo aqui. Mas tem alguma coisa a mais que eu não te perguntei que precisa dizer? Fale. Deixa eu te falar, Humberto. Hoje, você idoso, você com deficiência, você tem o seu direito de ir lá conosco buscar, dar entrada na sua Rua Urucará. Rua Urucará, 1180, Cachoeirinha. Cachoeirinha. Faça seu agendamento, né? Escolha a data, escolha o horário que você quer ser atendido. Com certeza. É difícil falar contigo lá? Não. Chegando lá, eu quero falar com o Jean. Não tem problema. Eu fui lá. E quem me atendeu foi você. Me tratei mal? É verdade, não é de jeito nenhum. Pronto. Eu tenho a minha credencial que vale por 2 anos, não é isso? Perfeito. Uma outra coisa interessante, são 3 anos. 3 anos. Uma outra coisa interessante, existe através do nosso corpo jurídico, né? Possivelmente, Humberto, se estenda para 5 anos. Eita, a validade da nossa credencial. Bacana. Então está em estudo. Hoje ela vale 3 anos. Conversei com o nosso presidente. Bacana. Né? Quem é o presidente? O nosso diretor-presidente, Paulo Henrique. Paulo Henrique. Isso. Um abraço para ele. Mando sim. Ele falou assim, Jean, tem algum problema? Eu digo não, esse é o poder discricionário do chefe, do executivo, claro, do chefe. Claro. Então, ele perguntou do corpo jurídico, o corpo jurídico já deu o aval, então vamos começar a fazer todo o procedimento. Tem que ter uma portaria e tudo mais. Sim, mas a ideia está sendo fomentada para 5 anos. 5 anos, então o idoso vai ter, agora em vez de 3, vão ser 5. Muito tanto para o idoso como para a pessoa com deficiência. Muito bacana. Jean, muito obrigado, que bom que você veio aqui. Eu já vi que tem muito assunto aí para a gente abordar e tu precisa voltar aqui. Sim, para a gente conversar mais sobre o SAI. Isso. Tá? Mas é o seguinte, quem estaciona na vaga dos idosos está vacilando e pode ser multado, e vocês estão fiscalizando, vai ser autuado, essa é a palavra, autuado. Quer dizer, não, esse povo não tem que dar mole não, né? Não. Então pronto. Tá bom, meu amigo? Então pronto. Olha, quem avisa amigo é, hein? O meu direito é meu e o seu é o seu. E o nosso dever é esse. Eu respeito o seu direito e você respeita o meu. Agora, escreveu ou não leu, segundo o SAI, o pau comeu. Para você que me desrespeita, usando a minha vaga, tá? Até o próximo. Obrigado pela companhia.
Ah, dona Margarida, que saudade. Bom era o tempo que a gente ficava junto, né? Era bolo de cenoura, bolo amanteigado com cobertura de chocolate. Eu te mando as receitas, viu? Porque saúde aproxima. Apvida, saúde pra valer.